A paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar aqui a respeito da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que o seu fundador é Joseph Smith. Nós vemos aqui uma doutrina que é ensinada na Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons. Ele ensina que o próprio Senhor Jesus Cristo é irmão do diabo. Uma certa vez eu conversei com um mormon, um colega meu, que ele era mormon, e eu fiz essa pergunta a ele, se realmente Jesus era irmão do diabo. Ele disse assim, você não sabia? Disse só isso mesmo e disse, realmente, ele afirmou que Jesus é irmão do diabo. E depois nunca mais conversa. E analisando essa questão, a que pontos nós chegamos? A cegueira espiritual. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que ele não resplandeça o poder do Evangelho. Quando nós vemos aqui que as pessoas estão cegas espiritual, trazendo uma doutrina que não é bíblica, nós sabemos que Jesus, em primeiro lugar, Jesus ele é Deus. Como é que ele pode ser irmão do diabo se ele é Deus? Segundo, o diabo é um anjo e é uma criatura. Então, como é que Jesus pode ser irmão do diabo se Jesus ele é Deus e o diabo ele é anjo? Vamos ver na Bíblia Sagrada o que é que a Bíblia nos mostra. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora vamos ver quem é o verbo aqui. O verbo estava com Deus desde o princípio. Vamos ver quem é o verbo. João capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o verbo? Cristo. Porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Quem é que se fez homem? Só foi Cristo que se fez homem. Então, Cristo ele é o verbo, e o verbo é Deus, e Cristo se fez homem. Agora, João capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, e ele estava no princípio com Deus, ele quem? O verbo. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, ele é o verbo, e tudo foi criado por ele. Deus não criou o diabo. Deus criou anjo perfeito. Então, a partir do momento que o anjo se rebelou contra Deus, então ele se torna diabo, porque ele tem um livre-arbítrio. Então, através do seu livre-arbítrio, esse anjo queria ser semelhante a Deus, queria a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, aí houve uma rebelião entre o diabo contra Deus. Mas eu quero trazer nessa questão dos mormons, vamos assistir um vídeo do próprio mormon afirmando que Jesus é o irmão do diabo. Vamos ouvir esse vídeo. E aí você vai ver e tirar a sua própria conclusão. Então, primeiro, Jesus é irmão de Lúcifer. Sabe que essa não é uma questão ensinada na escola dominical, não é uma questão que o pessoal vai no culto, mas nós acreditamos nisso mesmo. Nós acreditamos que todos são filhos espirituais de Deus. Nós acreditamos, por exemplo, que Adão teve Abel e Caim. Caim decidiu seguir Satanás por uma perdição. Abel seguiu o evangelho de Deus, foi assassinado, e depois a gente vê lá no final do Velho Testamento ele como anjo ministrador. Então, assim, o mesmo pai produziu dois filhos distintos. Então, nós acreditamos que, como filhos espirituais de Deus, Lúcifer não foi uma coisa que Deus criou, mas ele foi gerado, como todos nós, espiritualmente, e, infelizmente, se rebelou contra Deus. Se tornou Satanás. E como fala na Bíblia, tanto, vocês tiveram um debate sobre isso há pouco tempo, eu vi. Eu quero assistir inteiro. Lá em Isaías fala que ele caiu, Apocalipse também fala que o dragão e 1/3 dos filhos de Deus, nós acreditamos nisso, ele se tornou inimigo da humanidade. O que a pessoa fala, eu tentando pensar assim, né? Quando acusam a gente, você fala que Lúcifer e Jesus Cristo são irmãos, é que eles querem ver uma associação, como se nós colocássemos as características semelhantes de Jesus e Satanás junto. Não tem nenhuma associação entre o mal e o diabo. Acusaram Jesus quando estava aqui na terra de ser associado ao diabo. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus é luz, salvação,
Satanás é condenação, miséria. Então, assim, não vejo problema, isso não está na Bíblia realmente, que Jesus e Lúcifer são irmãos. Mas como eu falei para vocês que acreditamos em revelação viva, Deus pode revelar coisas que estão além do texto bíblico. E, inclusive, a Bíblia não é contra isso. Porque a Bíblia, ela não fala que é um livro fechado. A Bíblia, ela mostra vários livros que não estão lá, não se encontram lá. Tem uma lista aqui de livros que não estão lá. E outra coisa que a Bíblia... Então, terminando essa questão, veja que ele fala abertamente que Jesus é irmão de Satanás. Biblicamente, é uma heresia. Nós vemos no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo dizendo assim: se eu mesmo ou um anjo descer do céu e trazer outro evangelho, além que tem posto aqui, que seja anátema. Então, quando Paulo está afirmando aqui, dizendo assim, eu mesmo ou um anjo descer do céu e trazer outro evangelho, além do que está escrito, que seja anátema. Analisando as doutrinas dos mormons, tanto como ele diz assim, que Jesus é irmão do diabo, como também ele tem outro livro escrito, e ele diz que é inspirado por Deus, e é outro evangelho de Jesus Cristo. Ele tem a Bíblia Sagrada e tem outro evangelho que foi escrito por Deus. Então ele diz que é inspirado por Deus, outro evangelho. E Paulo está afirmando, se eu mesmo ou um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho que seja anátema. Anátema significa amaldiçoado, que não aceite, rejeite. Então, para os mormons, ele fala abertamente que Jesus é irmão de Satanás. Ele diz que o diabo queria trazer salvação para a humanidade. E o pai escolheu seu filho. Então, nesse momento, Satanás se rebelou contra Deus. Veja a que ponto de heresia acumulada desses mormons. Também ele diz que assim como Deus se fez homem, os homens, assim como homem, nós seremos também Deus. Isso foi o que o diabo queria, ser igual a Deus. A outra heresia que eles ensinam é o batismo pelos mortos. O que é o batismo pelos mortos? É uma pessoa, um parente meu, que morreu, mas ele não morreu salvo. Então eu agora sou mormon e agora vou me batizar. E através do batismo pelos mortos, aquela pessoa que morreu, meu parente, vai ter salvação. Então significa batismo pelos mortos. Então existe várias doutrinas na questão dos mormons. Então essa aí é uma das doutrinas que eles ensinam, que diz que Jesus é irmão de Satanás. Nós vemos que João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus criou todos os anjos. Anjo é criatura, Jesus é Deus. Agora, Deus criou todos os anjos com livre-arbítrio, assim como o homem. Deus criou o homem com livre-arbítrio, de querer obedecer a Deus ou não. Então aí, nós vemos que Satanás se tornou o diabo quando ele se rebela contra Deus. Porque ele queria a glória de Deus, queria tomar o lugar de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando ele dizia assim, eu subirei acima das estrelas, sentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo, então ele queria a glória de Deus. Termina essa palavra dizendo assim, conhecerei a verdade vos libertará. Está lá em João capítulo 8, versículo 32. E o 36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que seja liberto, livre da cegueira espiritual. Satanás é anjo, Jesus é Deus. Jamais ele pode ser irmão. Mas se a pessoa quer que seja irmão, então é problema dele. Mas nós, como cristãos evangélicos, nós não cremos que o diabo é irmão de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Que eu possa dizer para todos aqueles que ouvem essa palavra, estude a Bíblia, pesquise a Bíblia, leia. Não só escuta e passa a crer, não. Escute e leia a Bíblia. Confirme para ver se está certo ou errado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.